Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou, o que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos agradecidos a Deus por esse privilégio de podermos retornar para mais um momento de culto, de celebração ao nosso Deus. Quero, nesse momento, convidar você a aquietar o seu coração, a portar-se de forma reverente diante do Senhor, o único que é digno de receber toda honra,
toda glória e todo louvor. Que possamos lembrar sempre disso. Estamos diante do grande Deus, do grande Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e a Ele nós devemos realmente reverenciar e cultuar ao seu nome. E é por isso que estamos reunidos aqui. Quero convidar você a curvar a sua fronte. Nós estaremos orando ao Senhor nesse início de culto. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela maneira como o Senhor tem abençoado as nossas vidas até aqui. Te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos por cada família que se reúne conosco nesse momento de culto. Queremos que a tua bênção se estenda à vida e ao coração de cada um deles, e que a nossa mente e coração esteja voltado para a exaltação do teu nome. Acalma o nosso coração, nos dá, ó Deus, a convicção plena da tua presença, a certeza do teu cuidado, do teu amor para conosco. E nos faz, ó Deus, prestar um culto digno do Senhor. Recebe o nosso louvor, é o que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos dele, povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Portanto, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hino de louvor, rendei-lhe graça e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração. Aleluia. Que nós de fato possamos nos apresentar diante do Senhor com louvor, bendizendo ao seu nome, porque Ele é bom, apesar das circunstâncias. Deus é bom, sua fidelidade é para sempre. Então vamos celebrar ao Senhor. Eu quero convidar você a cantar juntamente comigo o hino de número 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor, todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha. Vamos celebrar ao Senhor nesse momento. Ao Deus de amor e de
Amém. Deus seja sempre exaltado, que possamos sempre reconhecer as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida e através da nossa vida, das nossas vidas também. Nós teremos agora um momento de oração e eu quero convidar você a curvar a sua fronte diante do Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, nosso Deus, certo de que Ele ouve as nossas orações. A gente, na terceira estrofe desse hino, ele diz: hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas orações porque confiamos que Ele nos ouve e que atende no seu tempo, no tempo do Senhor, Ele responde o nosso clamor. Nós estaremos orando nesse momento. Eu quero pedir que você curva a sua fronte, que você ore pela sua família, você apresente a sua família diante do Senhor, pedindo que Jesus de fato transforme a sua família, transforme os seus familiares, alcance com a graça salvadora de Cristo Jesus o coração de cada um deles. Convido você também a orar por sua vida, pela obra missionária no nosso estado. Nós estamos chegando na reta final agora da nossa campanha de missões. Se você ainda não conseguiu seu alvo pessoal, se você não se desafiou, quero convidar você a curvar a sua fronte e orar por você, pelo seu coração, para que você realmente possa ser movido pelo poder do Senhor, de compaixão e graça pelo nosso povo, e se disponha a investir na obra missionária. Se você ainda não conseguiu alcançar o seu alvo individual, você ainda não tem a sua oferta, ora ao Senhor para que Deus possa lhe ajudar e que você realmente consiga levantar a sua oferta de missões estaduais. Nós temos até domingo para entregar a nossa oferta e aí esperamos em Deus conseguirmos ultrapassar o alvo proposto para a igreja. Eu quero desafiar você a não deixar de participar dessa campanha. Então, coloque o seu coração diante do Senhor, diga para Ele como que você está. Se você ainda não conseguiu, você que já fez isso e deseja investir mais na obra, coloque seu coração diante do Senhor, se disponha em continuar investindo no avanço do Evangelho nesse estado. Nós temos ainda 25 cidades sem presença batista. O nosso alvo principal dessa campanha é alcançar esses povos, alcançar essas cidades, manter os projetos já existentes, sustentando os nossos missionários. Precisamos ser aqueles que sustentam as cordas, que facilita, alivia os pés dos nossos missionários. Conformoso são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós somos aqueles. Por isso tenho desafiado que a sua oferta não pode ser menor que a pontuação que você calça, para que você possa lembrar dos pés dos nossos missionários que estão indo nos campos. Nós que às vezes não podemos ir até lá, mas nós podemos calçar os pés dos nossos missionários através da oferta de missões. Coloque seu coração diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, pelo privilégio de sermos administradores do Senhor, dos recursos que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, disposição para que possamos usá-lo para a expansão, principalmente para a expansão do Teu reino, para a edificação do Teu reino, ó Deus, na nossa terra, para a exaltação do Teu nome. Nós colocamos cada vida diante do Senhor. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor mobilize o coração do Teu povo, que o Senhor incomode o nosso coração, encha o nosso coração de compaixão pelo nosso povo, de amor para com o nosso povo e de disposição para investir na obra missionária, ó Deus. Toca no coração da Tua igreja, ó Deus, nos estimula, ó Deus, nos dá condições para investir, ó Deus, através dos nossos recursos, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que sejamos liberais, ó Deus, na contribuição para a expansão do Teu reino, ó Deus, para alcance do nosso povo, principalmente daquelas 25 cidades sem presença batista. Nós rogamos que o Senhor mobilize no coração do Teu povo, da Tua igreja, que o Senhor chama do meio do Teu povo homens e mulheres dispostas a investir dos seus recursos, investir as suas próprias vidas no avanço do Evangelho, ó Deus, nesse estado.
nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, e nós Te pedimos que o Senhor incomode cada coração, que nenhum de nós deixemos de contribuir, de investir na obra missionária, Deus, que o Teu Santo Espírito continue incomodando o nosso coração. Nós rogamos, ó Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, de forma especial, pedimos que o Senhor alcance o coração deles, ó Deus, que o Senhor transforme as suas vidas, e que o Senhor nos dê uma família totalmente dependente do Senhor, nos dá a alegria de viver em família, uma família que serve ao Senhor. Alcance o coração dos nossos familiares com a Tua graça, ó Deus, transforma as suas vidas e nos faz viver para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, por esse momento. Continua conosco, recebe a nossa adoração, o louvor que prestamos diante do Senhor, que possa chegar diante da Tua presença como aroma suave, como fruto de lábios daqueles que confessam o Teu nome. É isso que nós Te pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nesse momento, Marcos Vitor e João Marcos vão nos conduzir no momento de cânticos espirituais. Não fique aí só assistindo, mas se envolva, participe, adore, louve ao Senhor. Vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Boa noite, queridos. Vamos louvar o nome do Deus eterno, aquele que é digno de toda honra, glória e adoração. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis,
adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Aleluia, Ele é digno de honra e glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória. Aleluia. Amém. Que Deus continue sempre sendo louvado, exaltado por meio das nossas vidas, da nossa voz também. Que o louvor do Senhor seja constante no nosso viver. Quero nesse momento convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto devocional de hoje. Não foi possível compartilhar com vocês pela manhã uma devocional, mas quero ler agora este texto, Salmo de número 129, e espero compartilhar com os irmãos uma devocional, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e uma lição que de fato possamos extrair princípios para aplicar ao nosso viver diário. Salmo de número 129 é um texto também pequeno, faz parte do contexto ali dos salmos de ramagem. Geralmente todos eles são não um texto muito extenso, são cânticos curtos. Como temos falado, os salmos são cânticos, é o livro de cântico do povo de Israel, que deve ser celebrado pela igreja, conta a história do seu povo. Salmo de número 129, eu leio quando vocês acompanham aí nas suas Bíblias. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram largos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados, repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão os ceifeiros, nem os braços os que atam os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. O salmista, aqui no Salmo de número 129, ele compartilha um pouco das dores sofridas pelo povo de Deus
ao longo do tempo, e aí nós poderíamos lembrar desde o período que o povo desceu para o Egito, que sofreu na escravidão do Egito, depois regressaram pelo forte mão do Senhor, mas depois foram levados para o cativeiro babilônico e sofreram novamente. Então, esse salmo, ele desse contexto, relata esse contexto histórico do povo de Deus. Tanto é um relato do histórico do povo de Israel, como também pode pontuar o sofrimento da igreja nos dias atuais. É uma clara demonstração de que somos odiados pelo inimigo das nossas almas e por seus demônios, pelos seus soldados. E o salmista aqui no início desse salmo, ele diz: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram como arado nas minhas costas e fizeram largos sulcos. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas do arado. Contudo, ao longo do tempo, o povo de Deus tem testemunhado a vitória e o triunfo da parte de Deus. Por maiores que sejam os adversários do seu povo, do povo de Deus, ele nos mostra, e o salmista canta isso, nos mostra como Deus, como guardador, como protetor do seu povo, tem cuidado dele. Nós não podemos imaginar que o povo de Deus não passa por situações adversas, por dificuldades. E aí nós temos o contexto da história do povo de Israel, que é um retrato da nossa história, da história da igreja, e tantas lutas e dificuldades eles enfrentaram. A posição desse hino como um dos cânticos de ramagem, ou que sugere aqui a subida do povo de Deus para Jerusalém, onde adorariam ao Senhor. Então esse era um cântico que era entoado pelos viajantes enquanto na sua jornada para Jerusalém. Os judeus cantavam esse e outros salmos. Nós vimos ali, nós temos visto desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos de ramagem, que eram cânticos que o povo de Israel cantava na sua peregrinação para Jerusalém, enquanto caminhavam para lá, para a celebração ao Deus de Israel. Pelo menos uma vez por ano eles faziam essa trajetória, vindo de todos os lugares onde eles estavam espalhados, rumo a Jerusalém, para prestar culto ao Senhor. E aí a gente faz lembrar aquele momento ali, quando o povo estava na escravidão no Egito, e aí Moisés veio para libertar o povo e dizia: deixa o meu povo ir para me prestar culto. A saída da escravidão do Egito tinha esse propósito, e é um retrato, e essa caminhada do povo para Jerusalém é um retrato da nossa caminhada, da nossa trajetória aqui enquanto igreja do Senhor. Estamos caminhando para Jerusalém, a nova Jerusalém, para prestar culto eterno ao Senhor. E aí é importante que nos dias atuais, nós que estamos caminhando, se quisermos de fato viajar ou estar nessa caminhada rumo aos céus, temos de tomar a palavra de Deus como nosso guia, como nossa mapa e de lições e orientações nessa caminhada. E aqui o povo cantava e celebrava e recordava as experiências vivenciadas por todos eles. Nós enfrentamos lutas e dificuldades. Quem disser que a vida cristã é fácil, e aí muita gente de repente tem fraquejado na caminhada cristã porque entrou de forma enganada, achando que seria uma vida fácil. Na verdade não é. É uma vida, uma luta, uma batalha constante. Porém Deus promete estar conosco todo o tempo e nos ajudando nessa caminhada até que cheguemos a Canaã celestial, a nova Jerusalém. E é importante que a gente olhe para a história dos heróis da fé, sobretudo no Antigo Testamento. Em cada biografia, nós podemos perceber o quão difícil foi a experiência de cada um deles.
Se nós começarmos lá no início da história, olhando a história de Noé, quando da sua trajetória de vida, quantas lutas e dificuldades, quantos adversários se levantaram contra ele, tentando desviar dele daquilo que era o projeto de Deus. Faz uma arca, e aí Noé está lá construindo a arca que seria a salvação dele e de toda a sua família. E aí quantas pessoas tentaram desviar ele desse foco? Aí nós poderíamos avançar um pouco mais e lembrar da história de José, e Moisés, Abraão, Davi, Elias, e são alguns exemplos, e quantas lutas e dificuldades eles enfrentaram, quantos inimigos eles tiveram que enfrentar. A própria história do povo de Israel, durante toda a sua trajetória, Deus escolhe em Abraão um povo que seria bênção para todas as nações, seriam abençoados e seriam bênção para todas as nações, e como eles foram invejados, como eles foram perseguidos, como desse todo o tempo da história do povo de Israel, como eles têm sido perseguidos, como tentaram minar essa nação, esse povo, mas até hoje eles não têm conseguido, nem conseguirão. Deus tem um zelo especial com o seu povo, não por causa dos méritos, dos créditos deles, mas por causa da bondade e da misericórdia, e por causa da promessa dele, e ele é fiel às suas promessas. As experiências do povo de Deus, dos heróis da fé no Antigo Testamento, tem falado a cada geração através das páginas das Sagradas Escrituras. Lágrimas, dores, privações, sofrimento das mais variadas ordens fazem parte do registro desses homens da fé, dos homens heróis da fé, dos homens de Deus, que nos deixaram um legado de fé e lealdade em toda a sua trajetória. Tiveram quedas, muitas dificuldades, mas Deus os livrou de todas. Diante desse testemunho de homens que, como nós, eram sujeitos aos mesmos sentimentos, o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz que esses homens estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que nós, se referindo aos homens heróis da fé, mas que foram vitoriosos em Deus. Se permanecermos fiéis até o fim, nós podemos chegar à mesma conclusão do salmista, sobretudo no versículo 2. Me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Mas é necessário que haja perseverança na nossa luta, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando cairmos, nós precisamos entender que Deus pode nos levantar, nós precisamos recorrer a Ele e confiar de que Ele de fato nos levanta e não permite que os nossos inimigos prevaleçam contra nós. Imagine se aqueles homens tivessem se intimidado pelas perseguições e angústias. Quão diferente seria não somente os relatos bíblicos, mas também a história da própria humanidade. Mas aí nós encontramos homens que quase que vencidos, mas ergueram a cabeça. O evangelho continuou avançando. Aí nós olhamos ali no início da história da igreja. Algum tempo atrás fizemos algumas referências em cultos nossos aqui, a história da igreja, no início ali da história da igreja no livro de Atos, e como eles enfrentaram lutas e dificuldades, mas a igreja perseguida se espalhou, e por onde ela ia, ela estava anunciando o evangelho, o reino de Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus tiveram as suas vidas ceifada por causa do evangelho, mas a igreja não parou, não cessou de avançar, e por isso o evangelho chegou até nós. Imaginou-se se esses homens e mulheres tivessem se intimidado pelos poderes de perseguição e da angústia, por causa das perseguições e angústia? Como seria diferente a história dos relatos bíblicos e também a nossa história, a história de toda a humanidade? Nós precisamos compreender que somos discípulos do Mestre e perseguidos nesse mundo. Temos inúmeros exemplos bíblicos e múltiplas orientações divinas, portanto, nós precisamos sobretudo atentar para o apelo do autor aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12,
versículo 1 e 2 diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o maior exemplo de perseguição e de perseverança é do próprio Cristo, do nosso Salvador, que suportou tudo, todo tipo de sofrimento, a morte, mas venceu. E aí ele diz exatamente isso: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, a vitória é garantida para a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo diz, quando escreve à igreja de Corinto: por meio de Cristo somos mais que vencedores. Então, olhando para esse salmo aqui, conta, e eles cantam das lutas e dificuldades que eles enfrentaram, mas a certeza da vitória, e isso fazia com que eles continuassem perseverantes. Então, nós precisamos olhar para as nossas lutas e dificuldades e acreditar e confiar que Deus realmente está conosco. Passar pelo sofrimento muitas vezes não é fácil. Logo nos vem à mente que Deus está nos castigando, nos punindo, como se fosse alguém sem compaixão, que faz o que faz apenas pelo prazer de nos ver sofrer. Mas não é bem assim, não é verdade. Esse não é o Deus que nós conhecemos, o Deus que eu conheço. Nosso Deus não é assim. É um Deus que mostra compaixão e misericórdia, mas que estamos sujeitos sim. Às vezes, a gente, quando começa a passar por algumas dificuldades, a gente chega a imaginar que Deus está nos castigando. Eu devo ter feito alguma coisa que desagradou a Deus para que eu possa estar sofrendo assim. Nem sempre é por causa de desagravos ao Senhor. Nós precisamos entender que nós temos um grande inimigo aqui, mas que não é maior do que o Deus a quem nós servimos, e Ele vai fazer de tudo para tentar desviar a gente do foco. É só lembrar a história de Jesus. Se não nos bastasse a história do povo de Israel, olha para a história de Jesus. Em todos os momentos da sua trajetória, o inimigo esteve tentando afastar, desviar a atenção dele do foco principal. Lembra quando Jesus submeteu-se ao batismo de João Batista, e aí ele antes de começar o seu ministério público, ele foi levado para o deserto para ser tentado, e aí Satanás tentou desvirtuar ele ali, mas ele não desistiu, mesmo Jesus tendo vencido. E aí, naquele momento ali, quando Jesus, na terceira tentativa de Satanás de vencê-lo, quando Jesus o derrota, e aí ele sai, e os anjos vêm então cuidar, suprir as necessidades de Jesus. Satanás sai de cena, mas aí não cessou as investidas de Satanás contra Jesus. Os próprios judeus se levantaram contra Jesus, Roma levantou-se contra Jesus. Então todos os povos, às vezes mesmo aqueles que tinham sido beneficiados, abençoados por ele, se levantavam contra ele. Toda a sua trajetória. Lembra do final? Quando Jesus ali comendo a Páscoa com seus discípulos, o traidor se levanta no meio deles. Como foi difícil isso para Jesus. Jesus vai para o Monte de Getsemane, Monte das Oliveiras. No Getsemane ele derrama o seu coração diante do Senhor. Ele diz que a sua tristeza era tristeza de morte. Ele está sendo provado por Satanás mais uma vez. Não é que Deus tem prazer no sofrimento, mas é que nós estamos sujeitos a essas adversidades aqui, porque há um inimigo que sabe que o que tem reservado para nós, para a igreja do Senhor, é algo maravilhoso, e ele perdeu isso, e ele não quer que nós também o alcancemos. Nós estamos numa caminhada, nessa peregrinação. Esse cântico deve fazer parte da nossa compreensão, da nossa jornada cristã. Assim como o povo de Israel, a cada ano estava caminhando para Jerusalém, para prestar culto ao Senhor, eles cantavam e eles lembravam dos momentos difíceis, das dificuldades, de como foi duro. E aí quando você olha para ele falar da dureza aqui, do que de fato eles enfrentaram, olha o que ele fala no versículo 3. Sobre o meu dorso levaram os aradores, ou lavraram os aradores. Eles passaram um arado nas nossas costas, abriram valas. O arado, ele
chega a comparar os sofrimentos, as dificuldades que eles enfrentaram como um arado que faz grandes sulcos, grandes buracos, grandes valas na terra, é como um arado passando por cima. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. O Senhor cortou as cordas do arado dos ímpios, do exército de inimigo contra nós, essa certeza. E aí a gente olha ali para o povo de Israel, eles continuavam enfrentando lutas e dificuldades, mas a certeza da vitória lhe permitia cantar com entusiasmo, e não desistiam de ir adorar ao Senhor, não desistiam de cultuar ao Senhor. Que nós possamos de fato aprender com isso. Deus não é um Deus que tem prazer no sofrimento, mas esse sofrimento, as dificuldades, as lutas fazem parte dessa vida. Deus não é como aquele que fica lá com a luneta procurando onde pecou, onde tem uma falha para mandar uma punição. É bem verdade que nós colhemos o que plantamos, mas a gente não pode imaginar, não pode ficar achando que todo tipo de sofrimento, no início dessa pandemia eu via muita gente trazendo ali, jogando que a responsabilidade, é porque zombaram de Deus, porque isso, porque fizeram aquilo. Isso faz parte das circunstâncias da vida. Já houveram pragas no Velho Testamento, na história do povo de Deus, já houveram tantas outras pestes na sociedade humana, e essa não será a única e a última. Nós estamos sujeitos a ela, nós precisamos confiar que de fato Deus cuida, Deus guarda, mas o que nós temos de mais precioso não é essa vida aqui. Se a nossa vida em Cristo se resume a essa vida, se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O nosso foco é a eternidade, e isso que fazia com que o povo hebreu caminhasse, cantasse, celebrasse ao Senhor. O momento gratificante de estar no templo, na casa de Deus, os estimulavam na sua trajetória pelo caminho afora, até chegar em Jerusalém. Nós precisamos entender que o sofrimento não é uma forma de punição de um Deus déspota. Se estamos passando por elas, devemos ter paciência e agirmos com cautela, porque o mau dia não permanecerá para sempre. É o que a gente percebe aqui, os israelitas cantando e dizendo. Esse mau dia não prevalecerá para sempre. Sabemos que ele pode vir, mas não dura para sempre. A hora mais escura da noite é a mais próxima do alvorecer. A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós sabemos, essa é a promessa que nós temos. E aí nós precisamos, às vezes a gente olha e acha que os ímpios estão vivendo melhor. Olha o que ele diz aí nos versículos 5 em diante. Sejam envergonhados, repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva nos telhados, que secam antes de florescer, com a qual não enchem a mão os ceifeiros, nem os braços os que atam feixes. Também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Quero me ater primeiro aqui o versículo 8. Era um costume daquela época, naquele contexto ali, das pessoas passarem próximo de plantações, de roças, e eles desejaram a bênção do Senhor. Esse finalzinho aí do versículo 8, quando ele diz, as pessoas então passavam e diziam, a bênção do Senhor seja sobre vocês, o Senhor abençoe essa plantação. E aí ele está dizendo aqui, os ímpios, eles não vão receber essa bênção do Senhor. Eles podem até, como uma semente que cai no telhado, e aqui na igreja a gente teve bastante já experiência disso, os irmãos conhecem muito bem, nasce muito ali na área social da igreja, o período de frutificação do cajueiro, e aí cai sementes do cajueiro lá, e nasce, às vezes a gente fica lá e de repente eles estão mais bonitos do que até os que nasceram aqui no chão, nasce mais rápido lá em cima do que no chão, só que pouco tempo depois, eles não prevalecem, eles morrem, não chegam a frutificar.
Aquele que é plantado, a semente que é plantada no chão, às vezes a gente fica assim, sem entender, plantei lá, reguei, cuidei, mas demorou tanto nascer e está demorando tanto crescer, parece que o do telhado é mais rápido. Ele é mais rápido para nascer e até se desenvolve em um certo momento rápido, mas também mais rápido ele morre. E ninguém vai conseguir colher nunca frutos dali. Nunca vai conseguir juntar em feixes para algum tipo de trabalho, porque eles vão morrer rápido. Assim também a gente tem acompanhado, às vezes uma semente cai ali na calçada, tem algum pouquinho de areia, tem acontecido isso, tem uma samambaia lá em casa que ela, às vezes no período de muito vento, ela espalha a semente, e a semente gruda na parede, em algumas pedras ali, ela nasce e fica bonita. E algumas vezes eu tenho pego ela, se colocado em um jarro e parece que ela definha, demora muito se desenvolver. Aquela que ficou lá, grudada ali na parede, ela se desenvolve, só que com pouco tempo ela seca, morre. E é isso que o salmista está dizendo aqui, fazendo o povo entender. Pode até ser que os ímpios, em um dado momento, parece que estão melhor, vivem melhor do que nós, mas essa alegria deles é passageira. E aí nós precisamos lembrar o que diz lá no Salmo de número 1, nós temos falado muito sobre isso, a nossa jornada no livro de Salmos, um caminho da felicidade, tem sido esse o tema que nós temos dado. Enquanto o justo é como a árvore na beira de um rio, que nunca murcha, versículo 3 do Salmo 1. Os ímpios tentam crescer em um lugar onde falta água, e não tem solo para enraizar, sejam como ervas do telhado, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Versículos 6 e 7. Em épocas de chuva, uma semente pode germinar. A graça comum que é dispensada a todos. E aí os ímpios pode até parecer que estão prevalecendo, mas vai chegar um dia em que o juízo de Deus será derramado sobre todos. E aqueles que pareciam que viviam sempre em festa, vão descobrir que os resultados são ínfimos ou nenhum. Nós precisamos estar plantado no local certo e aguardar cada etapa. Nós precisamos, enquanto peregrinamos rumo a Jerusalém celestial, celebrar ao Senhor, e mesmo olhando para os tempos de sofrimento, louvar ao Senhor por os tempos de sofrimento, pelos tempos de dificuldades, de investida do inimigo contra as nossas vidas. Jesus Cristo nunca disse que não teríamos dificuldade. Os profetas nunca disseram que não haveria dificuldades, lutas e adversidade para o povo de Deus. Mas sempre houve uma promessa de vitória, de conquista. E Jesus concretizou essa vitória na cruz. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos celebrar ao Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio. E Ele nos garante vitória. Nós precisamos dizer e cantar o que esse salmo no início começa dizendo. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram. Os meus inimigos não prevalecerão contra mim. Não por causa do meu poder, não por causa da minha força, mas por causa do Senhor. Porque o Senhor é justo. Não por causa dos meus créditos, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre a minha vida. É a graça e a misericórdia do Senhor que não permite que sejamos destruídos. O apóstolo Paulo diz que nós passaremos, nós enfrentaremos e temos enfrentado perseguições, provações tremendas, mas jamais seremos destruídos
se continuarmos focados e confiando no Senhor. Desanimados, mas jamais desamparados. Perseguidos, mas jamais vencidos. Porque, mesmo que o inimigo venha com a sua força, com o seu poder feroz contra nós, Deus, no tempo exato, corta as cordas dos seus arados e alivia a nossa dor, se nós continuarmos confiando nele. Quero estimular você a continuar confiando no Senhor e na força do seu poder. Gostaria de cantar com os irmãos, depois a gente vai estar orando, mas eu gostaria de cantar com os irmãos um hino HCC, Descansando no Poder de Deus, 330 do HCC. Que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, nos eternos braços do meu Deus. Que descansemos no poder do Senhor. Que nós de fato possamos descansar no poder de Deus, que nós aprendamos que esse cântico faça parte da nossa vida. Que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, essa é a grande verdade. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, porque eu descanso no poder de Deus. Não recearei, de nada temerei. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá.
descansando, e aí eu vou contente, descansando no poder de Deus. Que possamos cantar assim, e aí recordar de que é Deus que nos guarda, que lutas nós vamos enfrentar, nós temos enfrentado. E aí que você lembre, quando a carga estiver pesada, mesmo você estiver se sentindo quase que vencido, lembre do que ele diz aí: o Senhor é justo e corta as cordas dos ímpios. Quando você estiver quase vencido, ainda assim continue confiando no poder, descanse no poder. Descansar no poder de Deus não significa dizer que nós não vamos ter lutas e dificuldades. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Mas luta sem cessar, hei de enfrentar, hei de atravessar. Mas o Senhor não me deixará, Ele me susterá. Ele sustenta. Deus sustentou o seu povo. Ainda que eles falharam, e por causa disso eles sofreram mais ainda. E aí eu fico imaginando essa experiência aqui que o salmista conta. Sobre minhas costas, eles lavraram com arado. E nelas abriram valas, ou covas, ou sulcos. Fico imaginando o arado, aquela montoeira de ferro pesada, que era arrastada no início por animais presas à corda, arrastada por animais com muita força, e enquanto eles arrastavam, o peso daquela montoeira de ferro fincava no chão e saía revolvendo a terra, abrindo grandes valas, grandes sulcos. Percebe aí a força, e aí é comparada com a força do inimigo contra nós, contra a igreja do Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram as suas vidas ceifadas de forma cruel no início da história da igreja, mas o Senhor tem sustentado a igreja dele, tem sido fiel à sua igreja até hoje. Deus nos sustenta, Deus nos dá condições de vencer. Quando tudo te parecer o fim, continue confiando, porque nas horas mais de densas trevas, é aquelas que estão mais próximas do alvorecer. Quando o dia está próximo a amanhecer, é o momento mais escuro, e logo de repente, tudo desaparece. Sei quantos dos irmãos tiveram já a experiência, o privilégio de ver o dia amanhecer. Você está vivendo uma densas trevas. Na cidade, às vezes, a gente não consegue viver isso muito bem, mas é mais no campo. E aí, de repente, como que se parece do nada, começa a clarear e se torna dia perfeito. Isso ali recorda, ou demonstra a experiência que podemos viver, se continuarmos confiando e dependendo, descansando no Senhor. Não sei que lutas e dificuldades você está enfrentando, mas eu sei que você pode descansar no Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar. É isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Romanos. Ainda que esteja difícil demais, continue confiando. Não desista. Deus prometeu, e Ele nunca falhou numa das suas promessas. Não vai ser dessa vez que Ele vai falhar. Que possamos descansar no poder do Senhor. Quero convidar você a apresentar diante do Senhor a sua luta, derramar o seu coração diante do Senhor. Fale para Ele o que se passa no seu coração. Fale para Ele da dureza, da dificuldade. O povo aqui está cantando, lembrando dos tempos difíceis. Fale para o Senhor. Pede a Ele que te ensine a confiar e descansar nele. Eu não sei da tua luta, não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus pode te suster. Ele não te deixará, mas te susterá. Não por causa dos seus méritos. Não imagine que o sofrimento é por causa dos seus pecados, não.
Se as consequências do pecado fossem apenas sofrimento nessa vida aqui, era muito fácil. Não haveria necessidade de Jesus ter vindo dar a sua vida por nós. Era só Deus deixar a gente sofrendo. O sofrimento e a consequência do pecado é a condenação eterna. As adversidades dessa vida fazem parte dessa vida. E a igreja vai enfrentar por conta do inimigo tentando fazer nos desviar do foco principal da glória eterna no porvir. Para impedir de que entremos na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Ele fará de tudo para nos impedir. Jesus Cristo disse que Ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para que tenhamos vida e vida plena, vida abundante. João 10:10. Nós podemos desfrutar dessa vida plena aqui. Isso não significa dizer ausência de dificuldade, mas prazer, satisfação mesmo nas dificuldades, porque contamos com o descanso, ou descansamos no Senhor, e Ele venceu, contamos com a promessa dEle. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu venci. Confiado nas promessas do Senhor. Vamos orar nesse momento. Apresente o seu coração diante do Senhor, apresente a sua vida diante do Senhor, a sua dificuldade. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, a Tua palavra, a maneira como o Senhor tem nos animado, nos estimulado a cada dia. Te louvamos pelos nossos irmãos, exemplos para nós hoje, que durante toda a história do povo de Deus foram perseverantes mesmo diante das lutas e dificuldades. Eles servem de exemplo para nós hoje. Nos ajuda, ó Deus, a continuar confiando, a descansar no Teu poder, a descansar no Senhor. Nos ensina. Nos faz, ó Deus, olhar para o Senhor, e mesmo quando o arado ainda estiver nas nossas costas, provocando dores, sofrimento, que nós possamos olhar para o Senhor, e a Tua alegria seja a nossa motivação de continuar avançando. Quando nós não conseguirmos correr, mas que não fiquemos parados, que nós continuemos caminhando. Quando não conseguirmos caminhar, que nós nos arrastemos. Mas não permita, ó Deus, que nenhum de nós desistamos. Ainda que a caminhada, ainda que o caminho seja duro, íngreme, difícil, e nós sabemos que o é. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. E a Tua palavra diz que por meio de Cristo nós seremos mais que vencedores. Põe essa convicção no coração de cada um dos Teus filhos. Nos dá essa certeza. Sejam qual for as lutas, as dificuldades que o Teu povo esteja enfrentando. Nos dar essa convicção. Nos ajuda a continuarmos confiando. E a não desistir da caminhada. A fim de que possamos realmente receber a coroa da vida. É isso que a Tua palavra diz. Se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. Não é uma conquista humana, mas é uma conquista do Senhor. E nós precisamos descansar no Senhor. Então nos ajuda. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo conforto da Tua palavra. No tempo difícil que temos vivido, nós Te louvamos. Te pedimos que o Senhor continue conosco. Nós oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando já ao final do culto dessa noite. Eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando da campanha de missões estaduais, nós estamos chegando ao final do mês, ao final da campanha, e eu quero desafiar você, não deixe de participar, não perca esse privilégio de ser participante do avanço da obra nesse estado. É Deus que através do poder dele nós alcançaremos, mas você pode ter o privilégio envolvido, participando, não apenas dando oferta, mas se envolvendo com a propagação do Evangelho. Despertemos para pregar, esse é o tema. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, que possamos cumprir a nossa missão. Invista na campanha de missões. Você que ainda não entregou o seu dízimo, sua oferta, transfere para a conta da igreja, está aí a conta. Você pode fazer isso
tesoureiro estava lembrando de que a gente está finalizando o mês, hoje é 30, amanhã é o último dia do mês, nós temos alguns compromissos que nós queremos honrar dentro do mês, e aqueles que ainda não fizeram, por favor, façam isso ainda hoje à noite, através do aplicativo, ou até amanhã pela manhã. O tesoureiro precisa finalizar os compromissos da igreja no último dia do mês, para que não passe para o mês seguinte, então faça isso. Você pode vir também aqui, deixar aqui no templo, amanhã, sexta-feira, o templo está aberto, nós temos nos colocado à disposição e temos atendido aqueles que têm procurado, então o templo estará aberto, eu estou atendendo os irmãos aqui no templo. Se você deseja um atendimento, alguma orientação, conversa, e você precisa, então entre em contato comigo, agende um horário. Na sexta-feira estamos aqui, amanhã, a partir das 16 horas, o templo estará aberto, então você pode passar para orar, para conversar comigo, para deixar a sua oferta, o seu dízimo, no gasofilácio, o templo estará aberto, tá bom? E aí, no domingo, estaremos aqui celebrando ao Senhor, às 9 da manhã, e à noite, também às 19 horas, às 7 da noite, estaremos aqui, lembrando que o templo à tarde sempre fica aberto. Nós não retornaremos às atividades presenciais, ainda que haja um protocolo e um decreto do governo recomendando, autorizando isso, nós não faremos, porque menores até 12 anos não podem vir ao templo, não estão recomendados pelo protocolo do governo, nem maiores de 60 com alguma comorbidade também não estão recomendados a vir ao templo. Então a gente teria alguma dificuldade. Nós vamos continuar transmitindo os cultos de forma online, até nós nos organizarmos direitinho e nos sentirmos um pouco mais seguros para o retorno das atividades presenciais. Nós estamos conversando com os irmãos, conscientizando, principalmente porque os irmãos de mais idade são os que mais têm pedido para voltar, são os que mais têm sentido falta, não que os outros não sentem, mas eles sentem até porque eles têm dificuldade de acompanhar os cultos de forma online, e eles não poderão voltar. E aí eu me sentiria bem mais incomodado de estar aqui com alguns irmãos, quando a maioria não podem vir. Mesmo alguns irmãos que estão dentro dessa faixa etária ali permitida, mas aí tem criança, tem filhos, e como vai vir? Vai deixar os filhos em casa? Então nesse primeiro momento nós não vamos retornar, nós estamos nos organizando e faremos isso de forma segura, no tempo certo. Nós estamos orando para que Deus nos dê mais tranquilidade, nos dê mais harmonia quanto a isso, e aí retornaremos tão logo a gente entenda que é possível, tá bom? Continuemos orando para que uma vacina seja disponibilizada o quanto antes, para que a gente possa ter mais segurança. Eu sei que a nossa segurança está no Senhor, mas aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará. E não esqueça, mesmo tendo permissão do governo, mas o vírus continua. Portanto, sejamos responsáveis e hajamos com segurança, testemunhando do amor e do poder de Deus, sim, mas não sendo irresponsável. Que Deus nos abençoe, que continuemos firmes no Senhor, orando uns pelos outros, e até o próximo encontro, quando estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste,
todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção, o homem sertanejo preso em tradição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou, que Ele fez em minha vida, foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar.